Oi, 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 mulheres! Hoje eu vou revelar mais um segredo profundo de uma mulher. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o legado da mulher, o legado que nós mulheres temos nesta terra. E aqui eu não vou falar sobre uma mulher específica, assim no sentido de uma mulher que cuida da casa, uma mulher que escolheu trabalhar, uma mulher que escolheu cuidar da sua família. Eu vou falar da mulher no geral, o legado da mulher no geral. E para a gente conversar sobre o legado da mulher, o que eu quero te trazer? Que nós mulheres, todas nós, carregamos um propósito dentro do nosso coração. Um propósito que o Senhor colocou dentro do nosso coração, que Deus colocou dentro do nosso coração. E nós carregamos esse legado. E às vezes nós fugimos desse legado. Ou às vezes nós encaramos este legado. E a história que eu quero te contar aqui hoje é a história de Esther. Você já conhece a história da rainha Esther? Aquela rainha que ela foi escolhida em meio a tantas mulheres que estavam lá sendo preparadas para serem entregues ao rei, para que o rei pudesse escolher qual seria sua esposa. E aquela mulher, ela teve um brilho diferente, ela teve algo diferente que impressionou aquele rei. E nós mulheres, nós carregamos dentro de nós esse brilho, esse ar diferente para fazer a diferença onde a gente entrar. Mas aquela mulher, ela não foi simplesmente escolhida porque, além do brilho dela, ela foi escolhida porque o Senhor tinha um propósito para a vida dela. E ela estava se preparando, e o Senhor colocou ela dentro daquele castelo como rainha. O rei escolheu ela como rainha, porque ela tinha um propósito. E eu vou te contar o propósito dessa mulher. E o propósito dessa mulher reflete o seu legado, né? Vamos lá. Quando ela se tornou rainha, em um belo tempo, um período, estava acontecendo em que o povo dela, o povo judeu, estava sendo perseguido. E o rei não era judeu. E um belo dia, o seu tio, que havia criado Esther, havia ensinado Esther o caminho do Senhor e também colocou Esther naquele lugar onde ela foi preparada. O seu tio um dia precisou ter uma conversa muito séria com ela. Nessa conversa, o seu tio falou: Esther, o seu povo está sendo perseguido. Então, quando ele falou isso para ela, o que eu poderia fazer? Ele falou: você precisa conversar com o rei e falar para ele o que está acontecendo e pedir para que ele salve, para que ele tenha clemência pelo seu povo. Então Esther, ela se viu naquela situação, mas ela percebeu que ela precisava ter muita sabedoria para conversar com o rei. Só que uma mulher que tem um legado, antes dela tomar uma atitude, ela vai ter um posicionamento de sabedoria e ela vai ter um posicionamento de oração, de entrega, de jejum, para que ela vá de encontro àquilo que ela precisa resolver, aquilo que é o legado dela. E então a rainha Esther falou: então vamos convocar o nosso povo para que a gente jejue por 3 dias. E nesse momento de jejum, eu vou estar jejuando e eu vou conversar com o rei. Então, o seu tio convocou o povo para que eles fossem orar. E rainha Esther também fez o seu jejum. E ela foi de encontro ao rei. Só que esse encontro ao rei não era um encontro simples, certo? Não era um simples encontro onde ela simplesmente bateria na porta do rei e se encontraria com o rei. Todos sabem, todos conhecem que antigamente para uma rainha, até mesmo uma rainha ter acesso ao rei, teria que ser
permitido o acesso. Ela andou no corredor na área onde ficava o rei. E lá o rei, de longe, ele avistou Rainha Esther. Ele estendeu seu cetro e convocou a Rainha Esther. Então a Rainha Esther veio até o rei. E o rei perguntou: minha rainha, o que você quer? Peça a mim e eu te dou até metade do meu reino. E então a rainha falou assim: rei, eu queria lhe convidar para um jantar, para que a gente pudesse jantar. E você pode levar o seu conselheiro, né? Que era inclusive o homem que tinha assinado o decreto para que o povo judeu fosse perseguido e morto naquele tempo. E então a rainha Esther convocou o rei para um jantar e o rei foi para o jantar. E teve o primeiro dia de jantar, o rei se divertiu, o rei comeu, o amigo do rei comeu, se sentiram lisonjeados por terem sido convidados pela rainha para aquele banquete, para aquele momento. E então o rei perguntou: minha rainha, o que você deseja? Eu lhe dou até metade do meu reino. E a rainha Esther, ela percebeu que aquele não era o momento ainda de falar. Ela estava agindo com sabedoria. E nós mulheres, com legado, precisamos ter sabedoria em todas as atitudes que nós formos tomar. Porque todas as atitudes que nós formos tomar, elas vão ter algum reflexo e elas podem transformar em algo que vai nos ajudar o nosso legado, o nosso propósito, a gente a crescer, ou algo que vai nos afastar do nosso propósito e do nosso legado. A rainha Esther falou: rei, eu gostaria de convidá-los para um jantar. Então o rei aceitou o novo convite da rainha para jantar de novo com a rainha. No outro dia eles foram jantar e o rei perguntou: comeram, se divertiram, conversaram, tomaram vinho? E o rei perguntou à rainha: minha querida rainha, o que você deseja? Eu te dou até metade desse reino. A rainha falou: meu senhor, o meu povo está sendo perseguido. Lembrem que o povo dela estava sendo perseguido. Então ela precisava tomar cuidado, porque ela faz parte do povo dela e ela estava sendo perseguida. A rainha Esther falou: meu rei, livra o meu povo da perseguição. Eu sei que pode parecer muito besta eu lhe pedir para que você livre meu povo da escravidão, mas por favor, livre o meu povo da morte. E então o rei naquele momento perguntou: e quem assinou esse decreto? Quem fez esse decreto? E além do mais, o seu conselheiro que assinou esse decreto também queria matar o meu tio. E naquele momento o rei falou: não, iremos revogar esse decreto, o seu povo será salvo. Essa mulher, ela foi separada, ela foi escolhida entre muitas, e ela agiu com sabedoria, e ela teve um propósito, e o Senhor honrou a vida dela. E o Senhor honrou o povo dela através da vida dela. Você já imaginou, você já parou para pensar o que Deus tem para a sua vida? Ele quer honrar você, Ele quer honrar a sua família, Ele quer honrar o seu esposo, Ele quer honrar os seus filhos. Mas para isso, Ele precisa que você assuma o seu legado, assuma o seu posicionamento como mulher, de encarar a jornada que nós chamamos de vida. E eu falo isso para vocês, não é uma lição em que eu fale que seja só para vocês. É uma lição em que eu falo até mesmo para mim, como mulher. Quantas coisas nós já deixamos de fazer ou já fugimos, e às vezes o Senhor, Ele abriu aquela porta para que
ele pudesse honrar a nossa vida, e a gente acabou fugindo e acabou perdendo o propósito que o Senhor tem pra gente, mulher. Entendeu? Vamos começar a fazer como Rainha Esther. Se algo te desencoraja a você não conseguir assumir o teu legado, então você vai atrás daquilo que vai te encorajar. E quem que vai te encorajar a tomar uma atitude? O Senhor. E foi justamente o que Esther fez. Ela foi de encontro ao Senhor no momento em que ela jejuou, que ela fez um propósito. Então, de que forma você tem a sua forma, lendo a Bíblia, em oração, em encontro com Deus. Você tem a sua forma de se encontrar com Deus. Faça como Esther. Assuma o seu legado, assuma o seu propósito. E se precisar de uma dose de coragem, de fé e de força, vá ao encontro do Senhor, assim como a Rainha Esther foi. E se precisar de mais força e coragem ainda, junta o seu povo, convoca o seu povo para ir junto com você, para orar junto com você, convoca a sua família, convoca a sua mãe, seu tio, as pessoas que te cercam e que realmente querem o seu bem, tá? Ainda tem isso, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente quer ajudar, para ajudar a gente. Então seja sábia, tenha sabedoria como a Rainha Esther. Aceite o seu chamado e assuma o seu legado. E esse é o primeiro segredo mais profundo de uma mulher que eu tenho para contar para vocês. Beijo! E se vocês querem mais conteúdo como esse, siga o meu canal, ativa o sininho, porque toda semana vai ter vídeo novo para vocês conhecerem os segredos das mulheres.